Boa noite, meus amados irmãos. Que bom que podemos adorar o nosso Deus. Podemos estar hoje aqui ao vivo pelo Facebook em nosso culto divino. É uma alegria podermos celebrar o nosso Deus. Nós estamos aqui, a equipe da família pastoral, para cultuar com você. Você que está em casa, você que está com sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar a todos para nós adorarmos o Senhor e bendizermos o seu soberano nome. Eu gostaria de convidá-lo essa noite para iniciarmos a nossa celebração lendo o Salmo 139, os versos de 13 a 18. Salmo 139, versos de 13 a 18. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Acompanhe a leitura, você pode acompanhar pelo slide que vai aparecer para você, e você pode acompanhar também pela sua Bíblia. Você pode pegar agora a sua Bíblia para nós lermos a palavra do nosso Deus. Salmo 139, versos de 13 a 18, eu vou ler na versão NVT. Diz a palavra de Deus: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus! É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que o grão de areia. Eu, quando acordo, tu ainda estás comigo. Que declaração de fé maravilhosa sobre a criação, sobre o cuidado de Deus, sobre a sua obra maravilhosa, quando Ele criou o ser humano, e o reconhecimento de que nós somos obra de um Criador poderoso, onipresente, onisciente, onipotente e santo, separado de tudo que é mal. Por isso, essa noite nós queremos ser gratos ao Senhor. Queremos também confessar os nossos pecados ao Senhor. Queremos também interceder uns pelos outros ao Senhor. Queridos, vamos interceder pelos irmãos, por cada um dos irmãos e por suas famílias, por esse momento difícil de nossa cidade, não é? Quando a contaminação pelo coronavírus está difícil, está rápido demais. Os números aumentam a cada dia, o número de mortos também. Nós estamos com os leitos praticamente todos ocupados, não somente de enfermaria, mas de UTI também. E há uma preocupação muito grande. E nós estamos também preocupados como povo de Deus. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Oremos ao nosso Pai. Pai, essa noite nós somos gratos pela sua misericórdia para conosco e a oportunidade da salvação. A oportunidade, Deus, da perseverança, de estarmos com o Senhor, de podermos adorar o Senhor. Louvado seja o teu nome pela oportunidade que temos agora de bendizer o teu nome. Pai, queremos também confessar os nossos pecados, confessar a nossa natureza pecaminosa. O Senhor nos salvou, perdoou os nossos pecados do passado. Mas a cada dia nós pecamos, por isso estamos aqui para confessar os pecados que cometemos por palavras, pensamentos e ações. E não somente individualmente, cada um de nós, ó Deus, mas a nossa instituição. Tenha misericórdia de nós como povo de Deus. Queremos colocar diante do Senhor a nossa cidade. Diante do enfrentamento desse vírus maligno, nós estamos realmente enfraquecidos. Mas confiamos no Senhor, que o Senhor nos dará a vitória, que as medidas de contenção para evitar um maior contágio,
as vacinas, os cuidados. Ó Deus, tudo que tem sido feito, nós queremos que o Senhor pode abençoar, que o Senhor pode intervir e nos dar a vitória completa. A toda a nossa cidade, a todo o nosso estado, ao nosso país e ao mundo inteiro. Colocamos também diante do Senhor o teu povo aqui local, o teu povo de modo estadual, o teu povo também em todo o nosso país e em todo o mundo. Socorre-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Fazemos parte de uma população que está assustada, fazemos parte de uma população que não sabe mais o que fazer, mas temos esperança e confiança de que o Senhor é aquele que nos faz dormir e acordar em segurança. Colocamos todos os nossos irmãos do grupo de risco em tuas mãos, todos os que foram contaminados, todos os que estão fazendo o tratamento e todos aqueles que estão no enfrentamento ao Covid-19 de frente por nós. Colocamos em tuas mãos o culto dessa noite. Pedimos ao Senhor, seja gracioso para conosco, receba nosso louvor, nossa gratidão, nossa intercessão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos louvar o Senhor nesse momento. Eu quero convidá-lo para estar diante de Deus, buscando o Senhor. Glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais eu pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos o Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem
podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois aviso, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos pra colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois aviso, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas argilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois aviso, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém. Que bom, amados, é louvar o Senhor para a sua glória. Todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus ao nosso culto. Estamos hoje celebrando apenas online, mas graças a Deus que você está conosco, com a sua família. Eu sou grato a Deus por isso. Queria dar algumas informações rápidas sobre a nossa igreja, sobre a nossa comunidade de fé. Primeira informação é que não estaremos tendo reuniões presenciais de hoje, não tivemos pela manhã, agora também à noite não estamos tendo presencialmente, só a equipe ministerial. Não teremos quarta-feira, nem no próximo domingo, tá bom? Então nós estamos orando por você, orando por nós, orando por toda a nossa cidade. Estamos fazendo isso para ajudar como instituição, como povo de Deus, como cidadãos uberlandenses e brasileiros, a conter o contágio do Covid-19 aqui em nossa cidade, tá bom? Acompanhe as nossas reuniões pelo Facebook. A nossa escola bíblica dominical, mesmo online, segue o mesmo currículo. Estamos estudando sobre no livro de Juízes. Hoje vimos o final da carreira e do ministério de Gideão e o ministério do seu filho Abimeleque. Tá bom? A semana que vem, então, continuaremos estudando. Vamos estudar a partir do capítulo 10, a semana que vem. Tá bom? Capítulo 10 do livro. Às quartas-feiras estamos estudando os salmos messiânicos. Estudamos quarta-feira passada, dia 17, o salmo 31, e no dia 24, o salmo 34. Nossa reunião também não será presencial. Lembre-se disso, para você não perder a viagem e vir aqui ao nosso templo.
tá bom? Ao nosso santuário, a capela, mas você reúna a sua família para termos um momento de oração online, tá bom? As mensagens que eu estou pregando aos domingos à noite tem como tema este mês dedicação total e está lá no livro de Esdras. Estamos usando a vida de Esdras, uma passagem do livro dele e outras correlatas para fundamentar o nosso tema, tá bom? Então hoje vou falar sobre dedicação total, vida familiar. Vidas familiares importam para Deus, importam para nós, tá bom? E na semana que vem, dia 28, sobre vida congregacional. O texto principal é Esdras capítulo 7, versículo de número 10. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Queridos, ainda quero conversar com vocês, a última informação sobre dízimos e ofertas. Estamos sem as reuniões presenciais essas 2 semanas e não sabemos se vamos esticar um pouco mais ou não mais ficar online, ficar as duas coisas juntas depois do dia 28, mas as despesas normais, naturais e fixas da igreja, elas continuam as mesmas: energia, água, ministério e manutenção geral da nossa instituição. Nós cremos que Deus é poderoso para nos fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo nós sempre em toda a abundância, toda a suficiência, abundemos em toda boa obra. Essa é a nossa oração, é isso que nós cremos para cada um de nós, membros e congregados aqui da Igreja Batista do Livre Arbítrio, no bairro Jardim das Palmeiras. Eu quero convidar você a continuar sendo fiel e a continuar contribuindo com a obra de Deus, com seus dízimos e ofertas. Nesse momento em que estamos apenas online e não presencial, você pode fazer uma transferência por Pix ou uma transferência normal, se você tiver conta no mesmo banco que nós, para você não ter outras despesas tarifárias dos bancos, tá bom? Nossa conta é no Sicoob, o número do banco Sicoob é 756, a agência onde temos conta é a agência 4264, a conta corrente 51880-8. Se você vai fazer um Pix, pode usar o nosso CNPJ, que é a nossa chave. Agora faça isso com um ponto e com barra, 030.462.59/0001-61, tá bom? Deus abençoe a sua vida, contamos com a sua ajuda, contamos com a sua devoção, contamos com a sua fidelidade para continuarmos firmes diante do Senhor, todos nós, adorando a Deus. Você que está participando conosco e não faz parte da membresia, nem da nossa congregação local, não se sinta constrangido de forma alguma a cooperar. Nós fazemos isso porque nós entendemos, faz parte do nosso culto, faz parte da nossa responsabilidade. Todavia, se deseja fazer uma oferta, se deseja contribuir, sinta-se à vontade. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los outra vez para, junto conosco, você, sua família, a minha família, adorarmos o Senhor. Pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate?
pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria? Se a porta estivesse aberta, como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenha o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em meu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenha o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, em braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu
abertos em meu lugar. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remido, tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. O centro de todas as coisas, em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és a alegria, a certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. O cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim, em ti está toda a virtude da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho
conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Se a noite aparecer e o frio surpreender e o amigo me deixar, não verei meu coração chorar a solidão, embora tudo esteja mal. Numa dessas eu encontrei, suas vestes eu toquei, trazia luz pra mim. E eu, tão fraco como fui, me levantou Jesus, me levantou Jesus. Pelos vales do horror, meu coração
Amém? Que bênção, não é? Me levantou Jesus. Na verdade, Jesus é quem nos levanta mesmo, né? Primeiro, Ele nos levantou da sepultura do pecado, Ele nos ressuscitou, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Graças a Deus por isso, que Ele assim também nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, gostaria de convidá-los a ler a palavra de Deus no livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 10, depois no capítulo 8, versículo 1, e depois no mesmo capítulo, versículos de 21 a 23, livro de Esdras, tá bom? Vamos ler a palavra do nosso Deus. Você pode pegar a sua Bíblia ou você pode acompanhar a leitura que vai sair aí no seu slide, tá bom? Capítulo 7, versículo 10. Veja o que diz a palavra do nosso Deus no livro de Esdras. Esdras 10 diz: pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Nós estamos lendo na Nova Versão Transformadora. Agora, capítulo 8, versículo 1, diz assim: esta é uma lista dos chefes de família, com suas genealogias, aqueles que regressaram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Agora, versículos deste mesmo capítulo, de 21 ao 23, veja o que diz a palavra de Deus. Ali, junto ao canal de Ahava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. Oramos para que Ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e a nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei: a bondosa mão de nosso Deus está sobre todos os que o buscam e o adoram, mas seu poder e sua ira estão contra todos os que o abandonam. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós, e Ele atendeu a nossa oração. Eu quero convidá-lo a orar comigo, a pedir ao Senhor agora que Ele seja misericordioso conosco, como sempre tem sido, e nos dado a sua palavra. Pedir que Ele ilumine a nossa mente, e que nós tenhamos uma explicação dessa palavra, uma exposição correta, e que as aplicações sejam para a glória do seu nome e para o nosso bem. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por a oportunidade de estarmos aqui adorando o Senhor. Nós, da equipe ministerial da igreja, aqui no santuário, na nossa capela, os nossos irmãos, membros e congregados, e todos os nossos colegas, amigos e irmãos em todos os lugares onde estiverem, participando conosco pelo Facebook. Ó Pai, abençoe-nos e nos dê a sua palavra com clareza, e nos ajude a aplicar essa palavra, para que em todos nós, em todas as nossas famílias, possa essa noite acontecer, haver o milagre da salvação e da edificação, pela tua palavra pregada e ensinada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse mês nós estamos estudando sobre o tema dedicação total, vida familiar. Ou, como que eu tenho pensado para hoje, as nossas famílias importam para Deus.
famílias importam para nós. Veja, Esdras, versículo 10 do capítulo 7 diz: pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor. Ele tinha decidido buscar a lei do Senhor, compreender a lei do Senhor, não apenas intelectualmente, não apenas como um hobby, não para encontrar erros, para fazer críticas, para aplicação na vida das outras pessoas, para apontar os pecados da comunidade onde ele vivia, mas ele tinha dedicado a sua vida a aprender, a compreender a lei do Senhor, estudando-a diariamente, para, em primeiro lugar, aplicar na sua vida, para ensinar, em primeiro lugar, a sua família. Mas ele não queria apenas aprender e ensinar a sua família, como a sua nação, ele queria praticar essa palavra que ele iria ensinar, e que estava ensinando. Mas ele queria ensinar todos os decretos e estatutos ao povo de Israel, à sua comunidade, à sua nação. Ele queria ensinar os pormenores, ele não queria ensinar o povo apenas por hobby. Ele não queria ensinar o povo apenas superficialmente. Ele não queria ensinar o povo apenas os ensinos e as doutrinas elementares da fé. Ele queria ensinar o povo profundamente nas Escrituras. E eu creio que ele priorizou as famílias, começando com a sua, nesse ensino, nessa sua decisão, nesse seu propósito, aquilo que ele colocou no coração. Nós lemos esse versículo, que é o texto base, e veja o restante dos versículos que nós lemos. Primeiro, veja capítulo 8, versículo 1. Escute, nós lemos rapidamente, não é? Para fundamentar a nossa explicação, a nossa pregação, o nosso ensino, mas agora leiamos com cuidado esse versículo, um pouco mais devagar, prestando mais atenção. Veja, diz assim, isso é Esdras escrevendo, e foi o que ele falou. Esta é uma lista dos chefes de família com suas genealogias, aqueles que regressaram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Queridos, veja uma coisa interessante aqui. Ele disse os homens de família, os chefes de família, os senhores de família. Veja que coisa interessante. Sabe, a primeira coisa que eu vejo quando leio essa frase é que Esdras está dizendo que as pessoas que foram com ele da Babilônia para Jerusalém, para reconstruir o templo e reconstruir os muros, na verdade para reconstruir os muros, reconstruir a cidade, porque quando ele chegou o templo já estava construído. Escute, para mim ele estava dizendo que essas pessoas tinham famílias com laços fortes. Os homens não poderiam ir sozinhos. Eles queriam levar as suas famílias, suas esposas. Cada um queria levar a sua esposa. Cada um queria levar os seus filhos. Os que ainda tinham forças queriam levar os seus netos. Forças que eu digo por conta da idade, a viagem era longa. As pessoas queriam levar as suas famílias porque os laços eram fortes. Especialmente aquela comunidade judaica. Embora no cativeiro eles tinham muitos laços e pontos fortes com suas famílias.
Eles ensinavam a lei de Deus às suas famílias, ou seja, a palavra de Deus. Eles não se esqueciam de quando estavam em Sião, ou em Jerusalém, ou em cada um em sua tribo, em sua cidade natal. Como era estar reunido em família com seus parentes e adorar a Deus. Hoje, queridos, nós também devemos ter laços fortes com nossas famílias. Embora algumas pessoas de nossas famílias talvez não queiram ter esses laços fortes, mas nós devemos insistir. Porque, olha, deixa eu te falar, famílias têm histórias de conquistas, de solidariedade, de humanidade, história de amizade forte, de luta junto. Às vezes histórias trágicas, problemas difíceis, coisas não resolvidas, mas são histórias que podem ser resolvidas, podem ser restauradas, para fortalecer os laços ainda mais. Veja, chefes de família com suas genealogias, ou seja, com suas histórias. Qual é a história da sua família? Será que eu não me importo com minha família? Será que você não se importa com sua família? Queridos e amados, nossas famílias devem importar para nós. Elas importam para Deus. Se os laços foram quebrados, por qualquer que seja o motivo, vamos restaurar pela fé, vamos usar a palavra de Deus, vamos ser as pessoas que dão o braço a torcer, e vamos outra vez restaurar os laços fortes de cada família. E a família de Deus? Será que a família de Deus tem história? Olha, é uma história longa que começou com o patriarca Abraão e sua família, saindo da sua cidade, do meio da sua parentela, para uma terra que Deus mostraria, para ali constituir uma nova e grande família, que Deus disse que Ele não conseguiria contar, de tão numerosa que ela seria. Deus estava falando do povo de Israel, mas estava falando também daqueles que seguiriam a fé de Abraão, disse Paulo, o pai da fé. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Que o Senhor nos ajude a restaurarmos os laços quebrados da nossa comunidade. Nós somos a família de Deus, temos uma história, e estamos a caminho da Jerusalém celestial. Fomos resgatados do pecado, do cativeiro do pecado, para a nova Jerusalém. Uma outra coisa, queridos, veja o verso que nós lemos, o verso 21, diz assim, ali, junto ao canal de Ahava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. Oramos para que Ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e a nossos bens. Aquelas famílias que foram relacionadas por Esdras, no capítulo 8, versos de 2 até o verso 14, estavam aqui agora, com tudo preparado para a viagem, com bens, estava todo mundo lá, suas famílias, eles agora estavam para pegar a estrada, uma viagem longa, difícil. Eles não tinham naquela época o conforto que nós temos hoje, aviões, bons carros, bons ônibus, trens, não.
Quem tinha camelo ia de camelo, quem tinha jumento ia de jumento, quem tinha cavalo ia de cavalo, quem não tinha ia andando. Era uma viagem longa e eles estavam ali. E Esdras disse: sabe de uma coisa? Vamos nos consagrar todos nós. Vamos fazer uma consagração total. Veja, ordenei que todos nós, diz o texto, todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. Primeiro, isso fala de consagração total. Queridos, nós não queremos apenas que nossas famílias conheçam o Senhor, mas queremos que elas sejam consagradas totalmente ao Senhor, que sirvam ao Senhor com alegria. Cada membro da nossa família, os pais, os filhos, os netos, os tios, as tias, os parentes mais distantes, nós queremos toda a nossa genealogia, toda a nossa descendência passada e futura, servindo ao Senhor. Sobre a passada, só os que estiverem vivos ainda, não podemos fazer mais nada, pelos que ainda não mais estão vivos, mas pelos que estão, nós podemos chamá-los para nos consagrarmos totalmente ao Senhor. E os que ainda não receberam Cristo como Salvador, nos humilharmos diante de Deus e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Mas Esdras não somente falou sobre consagração total das famílias, ele falou sobre proteção total. Foi o que eles pediram a Deus. Veja, oramos para que Deus nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também nossos filhos e a nossos bens. Proteção total para a família e para aquilo que a família tem, para aquilo que a família adquiriu, conquistou, vinda pela misericórdia e pela graça do nosso Deus, porque tudo que temos vem do nosso Deus, o poderoso Criador dos céus e da terra, o bondoso supridor das nossas necessidades. Amados, eu quero consagrar minha família, você quer consagrar a sua? Mas consagrar totalmente, não deixar nenhuma área da nossa vida familiar sem estar na presença de Deus. E nós já temos feito isso, mas mesmo assim, de vez em quando, aparecem áreas que não foram consagradas, aparecem coisas que nós precisamos restaurar, precisamos pedir perdão, nos humilhar diante de Deus e pedir proteção de Deus. Eu quero convidar você a fazer isso. Mas não foi só isso não, veja versículo 22 aí, olha a palavra que diz. Esdras diz: pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanharem e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Gente, a caminhada era longa, e eles estavam indo com muitos bens, eles estavam indo com muita riqueza. Capítulo 8, versículo 26, veja a quantidade de riqueza que eles estavam levando da Babilônia para Jerusalém: 22.750 quilos de prata, 3.500 quilos de utensílios de prata, 3.500 quilos de ouro, 20 tigelas de ouro, cada uma pesando 8,6 quilos, 8 quilos e 600 cada uma, 2 utensílios finos de bronze polido, tão valioso como o ouro. Veja, fora os pertences pessoais, eles estavam indo com muita riqueza. Mas quando Esdras falou com Artaxerxes, que Artaxerxes escreveu uma carta, dizendo que ele podia voltar a Jerusalém para reconstruir a cidade, e poderia levar quem ele quisesse com ele, e quem quisesse ir, e fez até enumerou algumas pessoas que seriam pessoas fundamentais para a restauração da cidade, não somente para a restauração estrutural, logística, mas para a reestruturação espiritual, para o culto, para a adoração, para a legislação
da cidade, para a administração da cidade. Quando o rei Artaxerxes fez isso, e liberou Esdras para ir, lhe deu muitas riquezas para eles levarem, para alcançarem o seu objetivo. Quando ele fez isso, Esdras disse ao rei: olha só, afinal, tínhamos dito ao rei, a bondosa mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam e adoram, ou que o adoram, mas seu poder e sua ira estão contra todos que o abandonam. Em outras palavras, não se preocupe, ó rei Artaxerxes, nós temos um Deus todo-poderoso que vai nos levar debaixo da sua proteção. E se alguém tentar fazer alguma coisa conosco, o nosso Deus nos protege. Vamos chegar lá na bênção do Senhor, com tudo que levamos daqui, sem nenhum prejuízo. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Agora, ele diz assim, sabe de uma coisa? Gente, vamos buscar o Senhor. Vamos consagrar nossa vida, nossas famílias, nossos bens e tudo que recebemos para levar. Porque deixa eu te falar, eu não tive coragem de pedir ao rei que nos desse mais do que já tinha dado. Mais homens, soldados, cavaleiros. Porque eu tinha dito a ele que o nosso Deus é poderoso. Socorro bem presente na hora da angústia. Nosso Deus é aquele que nos protege, que não nos abandona nunca. O Senhor nosso pastor, nada vai nos faltar. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não teremos mal algum. O Senhor está conosco. Então agora vamos consagrar nossas vidas ao Senhor. Queridos, isso fala de testemunho. Primeira coisa, isso fala da responsabilidade do nosso testemunho diante do mundo e diante das nossas famílias. As pessoas estão olhando para o que afirmamos. Elas estão olhando para as nossas atitudes. Elas estão de olho em nós. Elas estão de olho em nós quando tudo está bem, quando há bonança, quando há fartura, mas elas também estão de olho em nós quando estamos na crise, quando todos estão na crise, quando começam a faltar as coisas, quando chega a doença, quando as adversidades da vida atacam a nós e a nossa família e as nossas famílias. E o nosso testemunho tem muita força nesse momento. Não só o que falamos, mas o que vivemos. Veja o que Esdras disse. Gente, vamos consagrar nossas vidas. Nós vamos para Jerusalém confiando em nosso Deus. Essa é a responsabilidade do nosso testemunho. O que falamos, o que fazemos, as nossas atitudes, falam muito. Agora, Esdras não somente deu testemunho de vida e prática, mas ele também deu um testemunho de confissão de fé. Aí eu chamo de a responsabilidade da nossa confissão de fé. Ele disse, a boa mão do nosso Deus está sobre todos os que o adoram. Ele diz, Deus é o protetor, o guardador, o guarda de Israel não toscanejará. Olha, ele fez uma afirmação para Artaxerxes, que é uma pública confissão de fé e forte. Ele disse, Deus é poderoso para proteger e guardar o seu povo, os que o buscam e o adoram. E nós não temeremos o que pode nos acontecer no caminho, de jeito nenhum. Porque, para nos proteger, Deus usa o seu poder e a sua ira contra todos aqueles que querem nos destruir, nos atacar. Contra todos aqueles, diz aqui, que o abandonam. Precisamos estar debaixo da poderosa mão de Deus. Precisamos viver o que diz o Salmo 91. Você lembra do Salmo 91? Aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nada pode lhe fazer mal, nem de dia, nem de noite. Isso é uma confissão de fé. Queridos, nosso testemunho tem que estar apoiado naquilo que nós cremos. E nós cremos num Deus Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Mas olha, o versículo de número 23, o último versículo que nós lemos, diz assim: assim, jejuamos e pedimos com fervor que o nosso Deus cuidasse de nós, vírgula, e Ele atendeu a nossa oração. Que coisa maravilhosa, hein? Glória a Deus por isso. Veja, isso fala de 3 coisas. Primeiro, fervor espiritual. Jejuamos e pedimos com fervor. Queridos, as nossas disciplinas espirituais, devocionais, a nossa busca de Deus deve ser fervorosa. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, diz que devemos ser fervorosos na oração. Que coisa! Então, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Devemos estar na presença de Deus com nossas famílias, buscando o Senhor. Nossa vida devocional, nosso culto, nossa reunião deve ser fervorosa. Quando eu digo fervorosa, não é com desordem, com gritaria, com pulos, com quedas, com coisas que são escandalosas, que até pode ser irreverente ou falta de respeito com o nosso Deus. Mas quando eu digo fervor, é com uma fé firme, forte, convicta de quem está buscando e adorando. Mas isso fala de vida de comunhão com Deus. Ele diz assim: fervor, que nosso Deus cuidasse de nós. Jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós. Isso fala de comunhão com Deus. Por ele havia dito no versículo 22, que a mão do Senhor está sobre os que o buscam e o adoram. Quer dizer, sobre aqueles que têm comunhão com Ele. Queridos, temos que ser amigos de Deus, mais do que amigos do mundo, porque a inimizade do mundo, diz a Bíblia, é inimiga de Deus, ou seja, a comunhão com este mundo nos tira da comunhão com Deus. Por isso devemos consagrar totalmente a nossa vida ao Senhor. E olha, quando buscamos ao Senhor, consagrando nossas vidas, das nossas famílias, quando temos comunhão com o nosso Deus, Ele nos responde, Ele atende às nossas orações. Nós temos aí uma resposta cabal de Deus. Ele atendeu a nossa oração. Veja que coisa maravilhosa. Veja que coisa maravilhosa. Veja, capítulo 8, versículo 31 diz: levantamos acampamento junto ao canal de Aaba no dia 19 de abril. Foi quando eles fizeram a consagração e oraram ao Senhor. E partiram para Jerusalém. E a mão do nosso Deus nos protegeu e nos guardou de inimigos e bandidos ao longo do caminho. Veja o testemunho de Esdras. Assim, chegamos em segurança a Jerusalém, onde descansamos por 3 dias. Veja o versículo 33. No 4º dia, depois de nossa chegada, a prata, o ouro e os utensílios valiosos foram pesados no templo de nosso Deus e entregues a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Benui. Pesaram e contaram tudo, e o peso total foi registrado oficialmente. Escuta,
os exilados que haviam regressado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. Apresentaram 12 touros por todo o povo de Israel, 96 carneiros e 77 cordeiros. Também apresentaram 12 bodes como oferta pelo pecado. Tudo isso foi oferecido como holocausto ao Senhor. Os decretos do rei foram entregues aos oficiais que ocupavam os cargos mais elevados e aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, que passaram a apoiar o povo e o templo de Deus. Veja que obra maravilhosa! Mas tudo começou quando essas famílias resolveram aceitar o chamado do Senhor para se consagrarem ao Senhor. Queridos, eu queria concluir essa noite com 3 aplicações, com 3 lições. Primeira lição, primeira aplicação: nossa família deveria ser o nosso primeiro projeto de vida. Eles precisam de salvação. Queridos, as nossas famílias precisam do Senhor, como todas as famílias da terra. Mas uma coisa interessante é que a Bíblia diz que nós devemos priorizar os da família da fé, restaurar a comunhão, restaurar os laços fortes que foram nos dados quando recebemos a Cristo como Salvador. Mas devemos trazer as nossas famílias que ainda não têm os laços da família de Deus para fazerem parte da família de Deus. O nosso primeiro projeto deve ser nossas famílias para o Senhor. No projeto da igreja, a partir desse ano, nós colocamos em nosso coração que nossas famílias têm prioridade, que nós vamos investir nas famílias da igreja, com o ensino da palavra de Deus, para que as famílias leiam e orem, leiam a Bíblia e orem diariamente, tenham uma vida devocional juntos. Vamos orar e vamos atrás das nossas famílias que ainda não receberam Cristo como Salvador, para que elas passem a fazer parte da família de Deus. Queremos fazer isso com visitação, queremos fazer isso com culto nos lares, queremos fazer isso com conferências para a família, com programações da igreja, mas principalmente com o nosso testemunho diante de Deus e diante delas. Estamos vivendo dias difíceis, dias em que não podemos ter reuniões nos lares, junto com as outras famílias, mas a família do lar pode. Não podemos fazer eventos por enquanto, mas estamos orando. Podemos fazer online, podemos alcançar online as nossas famílias. Por isso, reúna a sua família para adorar a Deus conosco pelo Facebook, e quando voltarmos presencialmente também vamos disponibilizar, compartilhar os links dos cultos da igreja, a pregação e o ensino da palavra de Deus. Segunda coisa, meus amados, que nós queremos fazer a aplicação e a lição que nós aprendemos, é que na família de Deus, nossas famílias importam, elas precisam de consagração. Não só o pai, não só a mãe, não só os cônjuges precisam de consagração, mas os filhos também, se houver netos, toda a família, não importa quem sejam, precisam ser consagrados ao Senhor. Esdras consagrou toda a sua família, consagrou a família dos que iam viajar e os bens. Veja que coisa! Todos precisam dedicar suas vidas totalmente ao Senhor. E como nós podemos fazer isso, meus amados? Podemos fazer isso
através do nosso testemunho de vida, através do ensino e da pregação da palavra de Deus, que é a nossa confissão de fé, facilitando as pessoas a oportunidade para ouvirem o Evangelho, convidando-os para participarem conosco das atividades para as famílias da igreja e não somente da igreja. Nós podemos fazer uma grande mobilização online e quando estivermos presencialmente, para alcançar as nossas famílias. Elas precisam de consagração. Sua família precisa de consagração? A minha precisa. Vamos colocar nossas famílias diante de Deus, como fez Esdras, e eles conseguiram alcançar o objetivo. Nós podemos também. O nosso Deus não mudou. Terceira lição e aplicação é que nossas famílias observam o nosso testemunho. Somos responsáveis pela nossa fé. Você sabe de uma coisa? Eu vejo as pessoas dizendo que eles não são responsáveis pela fé deles. Eu vejo as pessoas dizendo, e eu já ouvi muito isso, dizendo que eles não têm que dar satisfação a ninguém. Pois bem, como que você vai alcançar a sua família sem testemunhar para elas com sua vida, com suas palavras, com suas ações? Sem testemunhar para elas com a palavra de Deus? Como você vai dizer às famílias que fazem parte da sua genealogia, né? As suas famílias, todas as que você conhece e que não conhece, como você vai ter a oportunidade de falar para elas sobre o que Deus fez na vida de vocês, se vocês não assumem responsabilidade com o seu testemunho público e com a sua profissão de fé, com aquilo que vocês creem? Até líderes, eu já escutei de vários líderes dizerem, mas eu sou o pastor, minha família não é o pastor, meus filhos não são o pastor, minha família não é para dar testemunho, minha família não tem responsabilidade. Olha, e as famílias, nossas famílias, também não são salvas? Também não servem a Deus? Queridos, não somente nós os líderes religiosos, pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, não somente os líderes de ministério, de jovens, de adultos, professores de escola dominical, não são eles apenas que têm que ser consagrados, elas que têm que serem consagradas, mas as suas famílias também têm que dar um bom testemunho, porque senão o que nós estamos pregando e falando não tem valor. Não tem valor. Se o nosso evangelho não alcança nem nossa família, vai alcançar quem? Quem vai querer ouvir o evangelho dos lábios de uma pessoa que não conseguiu alcançar nem a sua família? Só pessoas que não sabem o que é o evangelho. Quando Paulo pregou o evangelho para um homem que estava querendo tirar a sua vida, ele disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família, tu e a tua casa. Ele não disse, não, crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo, o resto é resto. O resto não é resto. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Nós somos responsáveis por nossa fé, responsáveis pela fé da nossa família. Temos que ensiná-los, pregar para eles, dar um bom testemunho para que eles sigam o nosso testemunho. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Os líderes de família, os pais, homens e mulheres, devem dizer para o resto da família, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Foi o que aconteceu com Esdras, foi o que aconteceu com aquelas famílias que saíram da Babilônia para Jerusalém, e eles chegaram lá em paz, obtiveram a vitória e reconstruíram os muros da cidade, porque eles entenderam, vidas familiares, vidas em família, elas importam muito para Deus. Essa noite eu queria convidar você a colocar sua família diante de Deus, começando por você, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos,
por todos os que estão aí com você. Oremos ao Senhor. Pai, essa noite nós queremos nos consagrar ao Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, por aquilo que não temos feito por nossas famílias, pelo testemunho que não temos dado, pelo ensino da Tua palavra que não temos feito. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e ajuda-nos hoje a assumir o compromisso de alcançarmos nossas famílias para o Senhor, com o nosso testemunho de vida e com o ensino da Tua palavra. Ajude-nos a restaurar os laços quebrados da nossa família celular e da nossa família congregacional, nossa família de fé. Ajuda-nos a nos importar, ó Pai. Ajuda-nos a nos importarmos uns com os outros, com cada um de nossas famílias, individualmente e coletivamente também. Pedimos essa noite salvação para aqueles que ainda não são salvos, que possam reconhecer agora o Senhor Jesus como único e Salvador, único e suficiente Salvador, que possam agora confessar os seus pecados ao Senhor, que os cristãos possam consagrar suas vidas ao Senhor, e que possamos ser uma grande família de fé, que se importa com os da fé e aqueles que potencialmente também são da nossa fé, e que podemos alcançá-los. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que bom, não é? Que podemos adorar o nosso Deus e bendizer o seu nome e ouvir a sua palavra. Que esta palavra possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família e estimulá-lo a tomar uma decisão de receber a Cristo como Salvador. Para você que ainda não recebeu, e para você que já recebeu, que já é salvo por Cristo, estimulá-lo a consagrar a sua vida e da sua família e alcançá-los para o Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tenham uma boa noite, na paz do Senhor.